Noite linda para você se acompanhando Notícia para o Trabalho, doutora Lucélia aqui de novo, né? Boa noite. E essa noite a gente vai falar sobre aposentadoria por idade, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Boa noite a todos. Hoje o tema é aposentadoria por idade. E quais os requisitos da aposentadoria por idade para o homem? Bom, tivemos aí algumas mudanças, né, na reforma previdenciária, mas a idade mínima do homem continua 65 anos. Então, homem, 65 anos de idade e precisa ter aí, no mínimo, 15 anos de contribuição. Homem 65 anos e 15 anos de contribuição. Isso, exatamente. E qual o requisito da aposentadoria por idade para a mulher? Para a mulher, reduz um pouquinho. Antes da reforma, a nossa idade era de 60 anos. Com a reforma, aumentou um pouquinho. Então, hoje, a mulher ela precisa ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, 15 de contribuição e 15 anos de carência, né? Para que ela tenha direito aí ao benefício de aposentadoria por idade. Até 15 anos de contribuição. Isso, no mínimo. 15 anos, vocês entenderam direitinho? Bem, e quais são os documentos necessários para dar entrada no INSS? Bom, documentos, assim, básicos. Se tiver tudo ok, perante o INSS. RG, CPF, carteira de trabalho, carnês, né? Tem pessoas que fazem contribuições via carnês. E o básico é isso. Para esse tipo, para essa modalidade de aposentadoria é isso. Os 15 anos têm que ser seguidos? Não. Até porque, por exemplo, caso da mulher, né? Muitas vezes a mulher que começa a trabalha 3 anos, a casa, aí tem filhos, tem que parar, depois retorna. Então, assim, ele não precisa ser seguido, mas ele tem que ter aí 15 anos de carência. Então, precisa ter os 15 anos. Senão, o benefício Então, é mesmo que a negado. pessoa parou de contribuir, mas se ela teve em algum momento da vida dela, ela teve 4 anos, 5 anos de um lado, mais 10 anos do outro. Isso é feita uma somatória, né? Só que ela tem que ter os 15 anos de carência. É aquela questão que a gente chama de contribuições seguidas, né? Então, ela precisa ter essas 15 anos de contribuição, que são o efetivo pago, e dentro desses 15, são 15 anos também do período de carência. Por exemplo, eu tive um caso no escritório onde o cliente tinha 15 anos de contribuição efetivamente pago, 15 anos e 2 meses, mas a título de carência ele tinha 178 contribuições de carência. Então, ou seja, ele tinha 180 pagos e 178 de carência. Então, ele teve que pagar 2 para frente para que ele conseguisse o requisito dos 15 anos de contribuição e da carência. 2 para frente. Exatamente. Aí aqui tem assim, perdi minha carteira de trabalho, né? E a empresa faliu, o que fazer? Hoje não está nem usando carteira de trabalho, né? Eu mesma estou trabalhando num novo trabalho e nem usou carteira mais, foi tudo pelo e-social. Exatamente. Hoje tem a carteira de trabalho digital, né, que facilitou muito a vida. Mas existem registros que são antigos, que não foram informatizados na carteira digital. Então, existem muitas pessoas que têm a carteira física e que esse registro da carteira física não consta lá no CNIS, que é o caso da dúvida em questão. Trabalhou durante muitos anos em tal empresa, a empresa entra em falência, e aí? Você perdeu a carteira, como você faz para comprovar? E às vezes é exatamente esse período que falta para você conseguir se aposentar. Então, normalmente, quando as empresas elas entram em falência, existe uma pessoa que fica como guardiã desses documentos, que a gente costuma chamar de síndico da massa falida, que pode ser um advogado, pode ser um administrador judicial ou até mesmo sócio. Então, normalmente, o que nós fazemos? Nós vamos no tribunal e com base nas pesquisas realizadas no tribunal, descobrimos o processo de falência e nesse processo de falência os dados do síndico. E aí, por conta desses dados, né, que ficam disponibilizados no tribunal, o advogado que está cuidando do processo do cliente entra em contato com o síndico e solicita as informações.
em relação a esse registro. Às vezes uma ficha de registro, às vezes tem termos de rescisão, e tudo isso colabora para que sejam documentos para ajudar aí na falta dessa carteira de trabalho que foi perdida. Uhum. E aí aqui tem o quê? Tem uma questão assim que é meio case, né? A pessoa tem 62 anos de idade, falta um ano de contribuição para dar os 15. Ela pode adiantar esse um ano e se aposentar? Então, ela até pode pagar para frente, mas ela vai ter que aguardar esse um ano para ela solicitar esse benefício. Porque para o INSS você tem que estar com os requisitos preenchidos. Você adiantou uma coisa, mas não está com o tempo correto ali. Agora, o que pode ser feito aí, dependendo da situação, tem que ser feita uma análise, caso a caso, mas vamos supor que essa pessoa, um exemplo, no ano de 2002, trabalhou em determinada empresa ou trabalhava como doméstica, por exemplo, e por N motivos não fez nenhum tipo de contribuição ao INSS. Só que ela declarava, tem recibos desses rendimentos. Então, o que pode ser feito? A gente entra com um processozinho administrativo, pedindo autorização para o INSS para pagar esse período para trás. O INSS autorizando, a gente faz esse pagamento e aí esse tempo entra para tempo de contribuição. Isso pode ser feito, desde que o INSS autorize, se for períodos acima de 5 anos para trás. Até um ano não há necessidade. Você entra no site lá da Receita e faz a solicitação, até pelo meu INSS, hoje em dia dá para fazer. Você entra no site do INSS, coloca lá GPS e você consegue fazer de um ano para trás. Que diferente, né? No extrato de contribuição dos CINES, constam apenas com a data de admissão, mas não tem data de saída. Como eu faço? Esse é um fato bem interessante, porque acontece muito, inclusive aconteceu comigo, né? Trabalhei numa determinada empresa que ela entrou em falência e constou lá a minha data de admissão na empresa, mas não constou a data fim, ou seja, a minha data de rescisão. E aí ficou aquele buraco no extrato de contribuição CNIS. E como que a gente faz para resolver isso? Então, na realidade, é CNIS, né? CNIS. Perdão, gente, eu falei CNIS, é CNIS. Imagina. E aí, o que acontece? Quando isso casos assim, existem inúmeros documentos que a gente pode ir atrás para cobrir, aliás, para provar que essa pessoa saiu em determinada data. Por exemplo, rescisão contratual. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu guardo tudo, todo tipo de documento. Mas existem pessoas que jogam tudo fora. Então, quando chega numa situação assim, fica difícil de provar. Mas vamos supor que essa pessoa tenha os documentos guardados. Então, ela pega essa cópia dessa rescisão e essa rescisão é protocolada num processozinho administrativo onde comprova que ela entrou em tal data e saiu tal data. Vamos supor que a pessoa não tem esse documento. Rasguei tudo, não tenho mais nada. O que pode ser feito? Extrato analítico de fundo de garantia. A pessoa ela vai na Caixa Econômica e solicita, olha, preciso de um extrato analítico de fundo de garantia. Ele tem que ser carimbado e com a assinatura do funcionário da Caixa. Esse documento, normalmente, quando o funcionário sai da empresa, eles comunicam a saída desse funcionário, o tipo de rescisão. Aí consta a data fim. E existem inúmeros documentos que podem ser utilizados para provar, para sanar esse CNIS. Exatamente. Inúmeros documentos. Quer citar mais algum? Antigamente, a gente fazia aquela homologação via sindicato. E existem sindicatos que às vezes não tem mais o arquivo físico, mas existe o arquivo digital. Então, uma outra opção é entrar em contato com o sindicato da categoria e solicitar aí, olha, trabalhei em determinada empresa, essa empresa ela era afiliada a essa categoria, eu não tenho mais o documento, eu preciso de algum documento que comprove que eu entrei e saí na empresa nessa data. Então, normalmente os sindicatos eles fornecem. Outro documento é o CAGED, que é informativo que as empresas fornecem aos órgãos governamentais. RAIS,
que são as informações que são feitas também, a empresa, a contabilidade informa também os órgãos governamentais sobre todo o ano laboral do funcionário. Então, existem inúmeros documentos que podem ser obtidos para comprovar, para sanar essa deficiência no CNIS. Então, assim, não está perdido, né? Lógico, se a pessoa tem a carteira de trabalho, já é uma prova, né? Por exemplo, declaração do empregador. Às vezes, a empresa até entrou em falência e não tem mais nenhum documento, embora todas, em regra, tenham guardado, porque tem guardado por um determinado tempo, mas vamos supor que não tenha, um caso assim, um exemplo mesmo. E aí, o que você pede? Uma declaração de reconhecimento de vínculo. Aí, o sócio faz uma declaração, reconhece firma. Normalmente, o INSS aceita essa declaração para sanar essa informação do CNIS que está vazia. Gente, vocês veem quantas alternativas que a doutora arrumou aqui pra gente? Aí, agora que tá perguntando assim, o seguinte, né? Paguei o INSS com carnê, mas não aparece o INSS. Como eu devo fazer? Outra pergunta bem corriqueira. Dá até um aperto, né? Pensa, você pagou o carnê. E por que não tá aparecendo? Ou então, por exemplo, você pagou e tá faltando um mês, outro mês, você fala, meu Deus. Se você tem essas contribuições guardadas, já é um alívio. Porque a gente entra com um processo administrativo e fala, olha, INSS, você não está constando esse período, mas ó, tá aqui o comprovante de pagamento, foi pago em tal data, tal dia. A gente entra com um RAC, né, que é um formulário específico para fazer esse tipo de alteração, e aí consta. Agora, o difícil é quando você não tem o comprovante. Se você pagou via banco, então às vezes você consegue aí um extrato bancário, alguma forma de apresentar isso para o INSS. Agora, quando você não tem essa contribuição paga, aí torna-se um pouquinho difícil e inviável, entendeu? Para provar para o INSS que você pagou. Não tem contribuição, não tem comprovante, como você vai provar que você pagou uma coisa se você não tem? Aí fica difícil. Então, aí alerta para todo mundo. Pagou, tira xerox. Né, se tem aquelas pessoas que gostam de pagar, sabe, no banco, vou lá no caixa do banco e pago. Aquele papel térmico, ele some. Então, ó, pagou no banco, tira xerox e guarda. Né? E o pessoal que já paga via internet, via Bankline, então, já fica ali registrado e é até mais fácil de provar. E para não perder o nosso costume, tem case? Tem sim. Aposentadoria por idade tem vários cases. Vou contar um caso de um senhor que quando ele me procurou, ele tinha 15 anos e um mês de contribuição pagos. E quando eu fiz a análise do CNIS dele, eu vi que todos os meses de janeiro não estava o valor certinho do INSS. Porque assim, entrou janeiro, muda o salário mínimo. Então, o que a pessoa fazia? Ela pagava em janeiro o salário mínimo com o valor do ano anterior. Então, aquela contribuição, ela não entrou, mais ou menos uns 8 anos, só o mês de janeiro não entrou para a contribuição. Então, teoricamente, para o INSS, ela não tinha os 15 anos. Ele tinha menos. E o que foi feito? Foi pedido no requerimento, junto quando eu entrei, foi pedido no requerimento, a oportunidade dela complementar esse valor. Se eu não estou enganada, dava uns R$55 mais ou menos na época. E o que aconteceu? A lei diz que o INSS ele tem que soltar uma exigência, né? Solta uma exigência. E nesse caso não houve a exigência, simplesmente foi indeferido e nós fomos para o tribunal, nós fomos para a área federal mesmo. Lá na área federal, né, aliás, antes de irmos para a federal, nós fizemos a complementação que não foi dada oportunidade, porque como a gente estava falando de 5 anos para trás, então não tinha como gerar automaticamente no site, eu precisava que o INSS gerasse, me autorizasse a pagar a complementação. Então foi feita essa complementação e com o valor pago desses R$55, nós fomos para a Justiça, né, Federal. Lá ficou comprovado que realmente não houve aí a oportunidade, não houve uma carta de exigência para que a pessoa cumprisse ali o que estava faltando esse tempo.
E aí o juízo entendeu que realmente ele tinha o direito a essa aposentadoria e concedeu a aposentadoria por idade ao meu cliente. Que legal, Verdade. legal. Então vocês viram aí direitinho que tem saída para tudo, né? Quase tudo. Para quase tudo. Bem, olha só. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Tá. Canais, assim, todo mundo já conhece. Instagram, que é a Advocacia Discrepante. O site que já estará no ar, que é www.advocaciadiscrepante.com.br. WhatsApp 11 94288 4412 e o e-mail que é lucediscrepante@gmail.com. Quero agradecer ao Wilson que está no outro lado das câmeras e quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau! Tchau.